Oi de novo, pessoal! Aqui quem fala é Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e nesse segundo vídeo vamos aprender a interpretar as árvores filogenéticas, também chamadas de cladogramas. Vamos lá? Pessoal, a filogenia, ela expressa a relação de parentesco entre os seres vivos por meio de árvores filogenéticas, também chamadas de cladogramas. Caracteres ou características, vocês vão ver que eu vou usar os dois. O mais correto é caractere, tá? Mas em vários momentos vocês vão ver usando característica, ok? Então, olha só, os caracteres ou características mudam nas populações ao longo do tempo, seja por mutação, seja por recombinação genética. A forma como isso acontece, a gente vai aprender lá no terceiro bimestre, ok? Por enquanto, a gente só vai analisar o padrão de evolução, ou seja, quem é parente de quem. E a gente pode ver essas mudanças acontecer de duas formas. Na anagênese, essa imagem da esquerda, né? As características de uma determinada espécie podem se modificar, evoluir ao longo do tempo, mas não ocorre divisão da espécie, não surgem novas espécies. Essa característica evolui em toda a população como um todo, ok? Então vai continuar sendo apenas uma população ou apenas uma espécie, tá bom? Já na cladogênese, ocorre separação das populações de uma espécie, de modo que as características que surgem nessas populações são diferentes. Por exemplo, antes existia uma borboleta amarela em um determinado território. Mas após terremotos, movimento de placa tectônica, esse território se fragmentou em dois territórios menores, o que fez com que as populações de borboletas se separassem. Então, parte das borboletas ficou em um território e a outra parte ficou no outro território. Caso essas borboletas fiquem muito tempo separadas, pode ocorrer acúmulo de mutações em seus descendentes. Então, a gente pode ver nesse cladograma que ocorreu tanta mutação que em um dos territórios a borboleta ficou vermelha. E no outro território, a borboleta ficou branca. Quando eu falo a borboleta, eu estou falando da espécie como um todo, tá? Na população como um todo, ok? E o que acontece? Caso essas populações de borboletas voltem a se encontrar, elas podem ou não conseguir cruzar entre si. Por exemplo, caso essas duas populações cruzem e não tenham descendentes férteis, pode-se dizer que houve processo de cladogênese, ou seja, teve especiação. Então, essas borboletas não pertencem mais à mesma espécie, são duas espécies totalmente novas, ok? Agora, se elas conseguirem cruzar entre si e ter descendente fértil, isso significa que ainda são da mesma espécie. Então, o importante de entender aqui é que existia uma espécie de borboleta ancestral, né? E que, após o evento de cladogênese, ocorreu o surgimento de duas espécies novas, a espécie A e a espécie B, ok? Esses eventos de cladogênese, também chamados de especiação, eles são responsáveis por aumentar a biodiversidade do nosso planeta. Uma coisa importante de mencionar aqui é que quando eu falo tempo, eu estou falando de muito tempo, ok? Milhares, centenas de milhares ou até mesmo milhões de anos. Esses eventos de cladogênese e de especiação demoram para ocorrer. Não vai acontecer em uma semana ou um ano, mas sim em milhares ou milhões de anos, ok? Mas, quando construímos as árvores filogenéticas, simplificamos isso. Então, muitas vezes, a árvore filogenética, o cladograma, dá a impressão de que esses eventos foram rápidos. Foi tipo, uns 2.000 anos atrás que isso aconteceu. E não foi. Isso demora, tá? Lembra disso. Toda vez que eu falar tempo, eu tô falando de muito tempo, ok? Bom, aqui, nesse slide, a gente tem uma árvore filogenética que mostra os organismos atuais. A, B, C, D e E. Para entendermos essa árvore filogenética, temos que entender que todos os organismos descendem de um mesmo ancestral comum. Você e seu primo, por exemplo, têm os seus avós como ancestral comum. E se você pegar um japonês do outro lado do planeta, né, e analisar a sua linhagem e a linhagem dele, você vai achar um ancestral comum entre vocês dois. Se pegarmos uma minhoca e um lobo e voltarmos no tempo, encontraremos um ancestral comum entre esses dois organismos também. Quaisquer dois organismos que você pegar no planeta e voltar no tempo, você vai achar um ancestral comum entre esses dois organismos. Há milhões e milhões de espécies no planeta Terra. Seria impossível representar todas essas espécies em um único cladograma. Por isso, os cladogramas, eles são um recorte da árvore da vida, ok? A gente pega exemplares de determinados grupos para analisar, não todos os seres vivos. Mas como que a gente analisa esse cladograma? Na base do cladograma, ele sempre mostra o ancestral comum de todas as espécies atuais que estão sendo mostradas nesse cladograma. Os ramos terminais, ou seja, as pontas superiores desse cladograma, mostram as espécies atuais, ou seja, as espécies que estão vivas atualmente, ok? O tempo nesse cladograma, ele pode ser visto de baixo para cima. Essa seta aqui, ela mostra a direção do tempo. Então, o que isso significa? Quanto mais para baixo na árvore filogenética, mais antigo é esse organismo. E quanto mais para cima na árvore filogenética, mais recente é esse organismo. Ou seja, quanto mais para baixo no cladograma,
esse organismo tiver surgido, mais antigo ele é. A gente chama ele de basal, ou seja, mais basal ele é. E quanto mais para cima nessa árvore filogenética, mais recente ele é. Então, dizemos que ele é mais derivado, ok? É semelhante a uma árvore verdadeira. O tronco, a parte de baixo, é mais antigo do que os ramos e folhas que estão no topo da árvore, né? A mesma coisa a gente vê no cladograma. Só que, mais importante do que o tamanho dos ramos, são os nós que separam as espécies, ou seja, os eventos de cladogênese que ocorreram originando essas novas espécies. Os nós significam que as espécies ancestrais deram origem às espécies posteriores ou mais recentes, ok? Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente pode ver que esse nó aqui representa os ancestrais comuns das espécies A e B, ou seja, ele é ancestral comum dos ramos que deram origem a A e a B, ok? Já o nó na base da árvore, esse aqui embaixo, ele representa um ancestral comum de todas as espécies desse cladograma. Então, ele é ancestral comum de A, B, C, D e E. Se por acaso você vir uma árvore com ramos quebrados, igual essa daqui que eu coloquei agora, se esse ramo não está chegando até o fim da árvore filogenética, isso mostra que em algum momento ao longo do tempo, essa espécie foi extinta e não existe mais atualmente. Tudo bem? Neste slide, vamos construir uma árvore filogenética deitada e deve ser lida da esquerda para a direita, da base até os ramos. Então, por exemplo, no início existia um ramo ancestral, ou seja, uma determinada espécie que, após sofrer evento de cladogênese, ou seja, de especiação, deu origem às espécies Z e E. O ponto 1 aqui representa o nó, ou seja, os ancestrais comuns de Z e de E. Com o passar do tempo, ocorreu um novo evento de cladogênese, marcado como número 2, dando origem às espécies R e S. Novamente, o tempo foi passando e ocorreu novo evento de especiação, ou seja, novo evento de cladogênese. E a espécie R deu origem a novas espécies, A e B. E por fim, continuou-se passando o tempo e ocorreu um novo evento de cladogênese, de modo que a espécie S deu origem às espécies C e D. Então, as espécies A, B, C, D e E são chamadas de ramos terminais, porque são os ramos que estão presentes atualmente. Nessa árvore, a espécie mais basal é a espécie E, pois surgiu há mais tempo e sofreu menos eventos de cladogênese. Já as espécies A, B, C e D são mais derivadas, pois surgiram mais recentemente, após sofrerem 3 eventos de cladogênese. As espécies Z, R e S já não existem mais, pois são espécies intermediárias que deram origem às espécies atuais. Se repararmos no tamanho dos ramos, podemos observar ainda que o evento de cladogênese que deu origem a C e D é mais recente do que o evento de cladogênese que deu origem a A e B. Outra informação que podemos extrair dessa árvore é que o nó 1 é ancestral comum de todas as espécies, A, B, C, D e E. Já o nó 4 é ancestral comum apenas de C e D, ok? Essa árvore, a gente também precisa ler ela da esquerda para a direita, sendo que as espécies atuais são A, B, C, D, E, F e G, ok? Os ramos das árvores filogenéticas também podem ser chamados de táxon. Então, se eu disser a espécie A ou o táxon A, eu vou estar dizendo a mesma coisa. A não ser que esse táxon tenha sofrido eventos de anagênese, mas vamos desconsiderar isso por enquanto, tudo bem? Então, podemos observar nesse cladograma que o nó 1 representa o ancestral comum de todas as espécies, de A a G. Já o nó 3 representa o ancestral comum de A, B e C. E o nó 4 representa o ancestral comum de B e C. Como o táxon G surgiu lá na base da árvore filogenética, após apenas um evento de cladogênese, então a gente diz que ele é um táxon basal, ele é mais antigo, ok? Já os táxons B e C sofreram 4 eventos de cladogênese, marcados como os números 1, 2, 3 e 4. Então, a gente pode dizer que eles são táxons mais derivados, mais recentes, ok? E eu quero deixar aqui um aviso extremamente importante. É errado dizer que um organismo é mais ou menos evoluído do que outro, ok? Então, o ser humano é mais evoluído do que o cachorro. Tá errado falar isso. Temos que dizer que ele é mais derivado ou mais basal, porque afinal, todos os seres vivos existentes atualmente evoluíram para chegar até hoje, né? E estão aqui presentes hoje da mesma forma que a gente. Então, não dá para falar que eles não são evoluídos, eles só evoluíram de maneira diferente, ok? Vocês devem observar também que no cladograma está escrito táxon irmão, ou seja, espécie irmã. Tudo bem? O que é isso?
Podemos dizer que um táxon é irmão de outro quando estão separados por apenas um nó de distância. Então, o táxon B é irmão do táxon C, porque eles estão separados por apenas um nó de distância. Da mesma forma, podemos dizer que o táxon A é irmão do grupo B e C, porque o táxon A está separado do grupo B e C por apenas um nó de distância. Outra coisa muito importante de a gente entender e que cai muitas vezes no vestibular é que podemos representar uma árvore filogenética de formas diferentes, pois o que importa não é a direção para onde o ramo está indo, tá? Ou seja, não é a direção para onde o ramo está apontando, mas sim os nós que separam esses ramos, aonde estão esses nós. Esses dois cladogramas que estão aparecendo na tela para vocês representam a mesma coisa, só vocês observarem os nós. Os táxons 1 e 2, eles estão separados entre eles por apenas um nó, tá? Por isso eu estou ressaltando várias vezes. O que importa não é a direção que o ramo está indo, mas sim os nós que estão separando esses ramos, tudo bem? Nesse novo exemplo, eu girei a árvore lá na base, mas o número e a disposição dos nós que separam essas espécies continuam iguais. Se vocês quiserem, para o vídeo e observa com mais calma os nós. Vocês vão perceber que as árvores representam a mesma coisa, só mudou a direção do ramo. Outra coisa muito importante de mencionar é que normalmente as árvores filogenéticas são lidas de baixo para cima ou da esquerda para a direita e os ramos são retos, né? Só que isso não é uma regra. A gente pode ter várias formas de árvores filogenéticas. Nesse primeiro formato, os ramos são tortos, mas ainda conseguimos diferenciar as espécies ancestrais, as atuais e os nós que separam elas. Então, por exemplo, ó, aqui nessa linha está mostrando as espécies atuais. Aqui embaixo está mostrando o ancestral comum de todas essas espécies. E esses pontos aqui, ó, que juntam vários ramos, está mostrando o ancestral comum de cada um desses ramos. Tudo bem? Nesse outro exemplo, a árvore filogenética mostra o parentesco dos cachorros domésticos. A árvore ficou redonda. Normalmente fazemos isso quando a gente quer mostrar muitas espécies em um único cladograma, né? Se eu for colocar de forma retinha, o papel vai ficar gigantesco. Então eu faço redondo para poupar espaço. Mas ainda assim, ela mostra os ramos ancestrais, os ramos terminais, ou seja, os ramos atuais, né? E os nós que separam esses ramos. Esse último exemplo que eu trouxe para vocês, ele mostra representantes do reino animal, vegetal e inclusive de micro-organismos. Apesar de a árvore ser toda torta, ainda conseguimos observar os ramos ancestrais, os terminais e os nós que unem esses ramos. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo na cabeça. A gente vai analisar algumas árvores filogenéticas. Essa primeira árvore, ela mostra alguns táxons da ordem carnívora. Ela deve ser lida da esquerda para a direita, ou seja, da base até os ramos. Então, olhem a primeira pergunta. O texugo americano é mais aparentado com qual animal? Se a gente analisar a árvore filogenética, ele é mais aparentado com a lontra europeia, pois ambos estão separados por apenas um nó de distância, ou seja, eles apresentam vários ancestrais comuns, ok? E qual é o parente mais distante do lobo cinzento? De novo, se a gente reparar no cladograma, a gente vai ver que é o leopardo, pois há 3 nós de distância entre eles, ou seja, eles têm apenas um ancestral em comum nesse cladograma, ok? Um novo exercício, ó. Nesse outro exercício, temos uma árvore filogenética bem resumida da evolução das plantas. Ela deve ser lida de baixo para cima. Então, vamos para as perguntas, ó. Qual organismo é mais basal e qual é mais derivado? A alga é o mais basal, pois está na base da árvore. Já os táxons Angiosperma e Gymnosperma são os mais derivados. Por que as Gymnospermas também podem ser consideradas derivadas? Porque se girarmos o clado desses dois grupos, veremos que não tem diferença nenhuma. Ambas continuam sendo separadas por apenas um nó, lá no final da árvore filogenética. Próxima pergunta, ó. Quais grupos de plantas possuem vasos condutores? Se a gente reparar no cladograma, esse caractere surgiu no ancestral comum de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, isso significa que esses 3 táxons, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, possuem vasos condutores. Próxima pergunta. O que está presente nas angiospermas e gimnospermas, mas não está presente nos demais grupos de plantas? Se a gente observar no cladograma, a gente vai ver que são as sementes, tá? Então, as sementes surgiram lá no ancestral comum das angiospermas e das gimnospermas. Tudo bem? Bom, pessoal, por enquanto é só. No próximo vídeo, abordaremos alguns conceitos mais aprofundados de taxonomia, filogenética e sistemática. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode me procurar, que eu tiro dúvidas, tudo bem? E a gente se encontra, então, no próximo vídeo daqui a pouco. Tchau, tchau!